Fala galera, eu sou um cara qualquer. O que acontece quando você espera algo de uma pessoa e assim recebe algo completamente diferente do que você imaginaria? Eu acho que aconteceu isso agora nessa notícia, pessoal, porque simplesmente eu não esperava isso. Eu não sei se o pessoal tá lembrado, mas eu fiz uma crítica parcial aí à review do Heróis e Mais sobre One Piece. Eles falaram ali de One Piece, das lacrações de One Piece. Uma das coisas que eles falaram que eu não achei que foi lacração foi a conversa entre a Nami e a Kaia. Eles falaram ali que era o teste de Bechdel. E nesse momento eu discordei, porque para mim o teste de Bechdel não se aplica aqui. Mas bora lembrar o que é o teste de Bechdel para mim poder explicar essa notícia para vocês. O teste de Bechdel ele consiste no seguinte: em ter duas mulheres com nome no filme ou na cena, que essas duas mulheres falem entre si e que essas duas mulheres não envolvam a conversa sobre homem ou relacionamento. Então, se tem essas três coisas, as mulheres nomeadas, conversando entre si, e o assunto é avulso a homem, não tem nada a ver com homem, então ela passa nesse teste de Bechdel. Esse é o teste. E pra mim naquela cena não aconteceu esse teste, falhou na parte de conversa sobre relacionamento, porque pra mim elas falam sobre o Usopp ali, sobre o relacionamento da Kaia com o Usopp, mas o assunto do vídeo não é esse, o assunto é esse aqui, pessoal, olha a notícia que saiu. Alison Bechdel afirma que o teste feminista de Bechdel foi originalmente uma piada, consternada com filmes que usam atalhos com personagens femininas fortes. Eu pensei, como é que é? A autora do teste de Bechdel considera que as personagens hoje em dia, elas são má escritas? Interessante, hein? Aí eu fui ler, bora lá. Alison Bechdel, que cunhou o teste feminista de Bechdel na sua comic, que fala banda desenhada, mas é porque é um quadrinho curto, de 1985, The Rule, afirmou recentemente que o teste era uma piada e não era para ser levado a sério. Numa entrevista ao The Guardian em julho, Bechdel admitiu que o teste é uma piada. Perguntaram a ela: como você se sente em relação a isso atualmente? Em resposta, ela disse o seguinte: foi uma piada, eu nunca tive a intenção de que fosse o verdadeiro medidor que se tornou, e é difícil continuar falando sobre isso repetidamente. E ela concluiu falando em mais, é bem legal. Assim, pessoal, é difícil da gente falar se é verdade ou não o que ela tá falando. O que ela disse foi que, na época, foi uma piada do quadrinho dela, era um quadrinho feminista mesmo, mas ela nunca quis colocar isso como medidor. Ela fala que achou legal porque isso acabou virando parâmetro para muita pessoa, né? E, assim, a entrevista não parou por aí. Olha só, Bechdel foi então questionada se ela achava desanimador que os filmes continuassem a falhar no teste. Primeiro, assim, que hoje em dia, se você fizer o teste, a maioria das obras vão passar no teste. Porque sempre vai ter aquela cena onde as mulheres empoderadas que são, começam a conversar entre si assuntos nada a ver com homem. Sempre vai ter, hoje em dia. Nesse do Heróis e Mais que eu critiquei, realmente não aconteceu, na minha opinião. Na minha opinião, não. Mas em vários e vários outros vai acontecer. Mas bora ver o que ela falou sobre isso. Ela falou o seguinte: o que é realmente desanimador agora é a maneira como tantos filmes cinicamente tentam pegar atalhos e apresentar personagens femininas fortes, mas elas apenas têm uma aparência de força e ainda não são personagens totalmente desenvolvidas. Então ela deu um corte rápido aí na pergunta, porque a pergunta fala o quê? Se ela acha desanimador ainda hoje os filmes, né, as cenas, falharem no teste. E ela fala assim que desanimador é o jeito que as personagens femininas são escritas hoje em dia. Porque assim, deve ter muita gente que acha que se colocar o teste e ele funcionar, já tá valendo, o filme já passou no teste, mas não é só isso que é o teste pra ela. Não é só ter essas três regrinhas que vai mostrar aí que as mulheres são empoderadas ou que as mulheres são bem desenvolvidas. E o que ela fala ecoa com outras atrizes acabaram já falando sobre isso, mesmo que seja assim um simples momento de sincericídio, porque todas elas voltam a falar bosta depois, mas várias delas já falaram, tipo a Emily Blunt,
Blunt, que falou em uma entrevista que esses papéis são escritos de forma incrivelmente estoica. Você passa o tempo todo agindo de uma forma dura e dizendo coisas difíceis, o que não é o que acontece na realidade. Não é assim que uma personagem feminina deve ser escrita, nem desenvolvida. Você acaba pegando o ranço daquele personagem porque ele é mal escrito. Outra pessoa que falou também sobre isso foi a Emma Thompson, que disse que agora as mulheres têm que ser duronas. Se elas são femininas do jeito que costumavam ser e não são duronas, então não são bem desenvolvidas. Ela suspirou. Além disso, aparentemente, eles não podem mais chorar, porque precisamos apenas ser como os homens. É o que eu falo direto aqui nas minhas críticas sobre filmes que têm mulheres empoderadas. Parece que são roteiros feitos para homem, que um homem deveria interpretar. Eles fazem um desenvolvimento de um personagem praticamente masculino e colocam uma mulher para interpretar. E fica estranho, pessoal, porque mulheres têm jeito de mulheres, homem tem jeito de homens. Cada um tem seu jeito, cada um tem suas qualidades, cada um tem seus defeitos. Mas não, para os escritores, para os roteiristas de hoje em dia, mulher empoderada é aquela mulher que se parece com homem. Isso só mostra o tanto que é furado essa tese. Porque se para mulher ser empoderada ela tem que parecer o homem, então a mulher mesmo não é empoderada, quem é empoderada é o homem. A mulher simplesmente está emulando o que o homem faz. Mas eu vou deixar aí para vocês discutirem isso. Não esquece de se inscrever, deixar o like. Eu quero ver o seu comentário aí. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu e até.